Vocês já pararam para pensar que o movimento de transformar sociedades tradicionais em sociedades industrializadas, ele não foi algo que aconteceu automaticamente, ou seja, as pessoas não tiveram um estalo e falaram que agora elas iam deixar de ser camponeses e iam ser operárias. Como isso aconteceu de fato? Para isso a gente tem que entender um pouco o que é as sociedades chamadas sociedades disciplinares. E eu gostaria de trazer essa ideia para a gente pensar hoje o que seria uma outra forma de pensar a sociedade, que já não é mais uma sociedade disciplinar, mas uma sociedade de controle. Essa oposição é muito clara quando a gente fala em autores como Michel Foucault e Gilles Deleuze, que vão mostrar justamente a mudança desses patamares nos quais o poder opera de uma forma nas sociedades disciplinares e opera de outra forma nas sociedades de controle. O que seria uma sociedade chamada sociedade disciplinar? Sociedade disciplinar é aquela na qual existem instituições capazes de moldar, digamos assim, cada uma a sua forma. Então, escola, hospital, fábrica, cada uma moldando, modelando os indivíduos. Dentro dessa lógica, o que é muito importante é a norma. A norma mesmo, respeito a um determinado padrão. E dentro dessas instituições havia então uma série de dispositivos capazes de moldar os indivíduos, ou seja, fazê-los se adequarem a essas normas. E para que isso se dava? Para que eles conseguissem se integrar melhor à sociedade. Então, dentro dessa lógica, aquilo que fugisse à norma era isolado, era levado, por exemplo, para o hospício, era levado, por exemplo, para a cadeia. E então os patológicos, os não integráveis, se isolam da sociedade que precisa viver e impor suas normas para esses indivíduos, para que a sociedade possa evoluir, que ela possa continuar o seu andamento. Isso ocorreu principalmente com o capitalismo industrial. E aí o Foucault vai dizer que mais do que mercadorias, além das mercadorias, o que o capitalismo produziu foram corpos dóceis, corpos que se integram nesse mundo fabril do operário. Só que isso não ocorreu de uma forma, digamos assim, automática. Muito pelo contrário. Você fazer pessoas que viviam em outras temporalidades, a temporalidade da colheita, do campo, que tinham outra lógica de lidar com o dinheiro, com o tempo, com o trabalho, inclusive, né? Não se trabalhava no modelo fabril de 10 a 15 horas, né? Como foi o início. Não se trabalhava nesse regime. Então, não era evidente para um camponês que chegava na cidade que ele tinha que se submeter a esse mundo fabril. Então teve um trabalho, teve toda a construção de até política, né, intervenções para não só regular essas populações, como fazer com que essas populações entendessem que era necessário ir trabalhar e vender sua força de trabalho. E aí que o Foucault ele vai se debruçar sobre essas técnicas de poder que se fizeram presentes nesse momento, nesse processo econômico, nesse processo histórico, e que operou como uma forma de segregar
quem não estava disposto a aderir a essa lógica e, ao mesmo tempo, hierarquizar as pessoas de forma que aqueles que facilmente se moldassem à norma, eles fossem de alguma forma recompensados na hierarquia social, garantindo então aí os efeitos perversos dessas relações de poder, as relações de dominação e os efeitos de hegemonia. Aí que ele vai falar então de biopoder como um elemento essencial no desenvolvimento do capitalismo, uma vez que era preciso controlar os corpos, era preciso saber sobre os corpos e criar uma série de disciplinas capazes então de entender quem eram aquelas pessoas e como fazer com que aquelas pessoas se moldassem a esse sistema. A lógica que permeava a sociedade disciplinar, então, era a lógica da cifra, né? As pessoas eram um número da massa e o que o sistema queria, na verdade, era extrair o máximo dessas pessoas, a mais-valia dessas pessoas, dos seus corpos, daquilo que elas fossem capazes de produzir. E gerou-se uma série de tecnologias de vigilância e também de domesticação desses corpos. Então, o corpo fabril, o corpo do operário, o corpo que trabalha 8 horas por dia ou mais, ele não foi automaticamente produzido, né? Houve uma série de tecnologias de domesticação para que ele pudesse ser inserido. E a lógica de poder que o biopoder opera é justamente de tornar o indivíduo um pontinho da massa, a massa como um todo e todos em massa, todos fazendo a mesma coisa. A lógica de uma massa processada até pela ciência, cientificamente processada por estatísticas, por pesquisas, e o indivíduo, então, ele teria o seu RG, ele teria a sua assinatura, ele teria uma micromarca, mas ele era parte da massa. Ora, o que muda nesse jogo quando a gente fala agora em sociedade do controle e não mais em sociedade disciplinar? Bom, o mundo do trabalho se alterou significativamente. E o que é interessante notar é que antes a tecnologia, ela permitia o controle, mas ela necessitava que esse controle ocorresse num espaço fechado, no espaço de uma instituição. O que muda agora com os trabalhos flexíveis, com as tecnologias, é uma crise nesses espaços disciplinares, porque, vai dizer Deleuze, o exercício do poder, ele se dá em espaço aberto. O controle, ele também se dá na mobilidade. Então, a virada de chave da sociedade disciplinar para a sociedade de controle é justamente esse momento no qual não interessa muito mais obedecer a uma norma, fazer as pessoas se enquadrarem todas numa norma e todos são da massa e a massa toda está dentro dessa norma. O que a gente está diante agora são de outras formas de poder, outros agenciamentos, que são outros dispositivos que estão aí. Não é que o poder não exista, são outros dispositivos que operam. Então, a gente vai pensar agora em formas de controle que não se dão dentro de um espaço, que tem hora para começar e hora para terminar, ou tem uma fase da vida para começar e para terminar, mas a gente pensa em um controle mais contínuo, um controle mais ilimitado, que vão se adaptando, né? Esses controles vão se adaptando às formas de vida, às situações. Então, no capitalismo atual, tem sim os que não serão integrados, mas essa forma de integração, ela não está necessariamente atrelada a um emprego,
mas ela está, por exemplo, atrelada a uma situação mais fluida de empregabilidade ou o fato de você ser considerado empregável. Não que as escolas, que as fábricas deixem de existir, mas as coisas estão mais fluidas e estão mais misturadas. Da mesma forma, não interessa agora falar em massa, mas sim, e muito menos falar de um RG, de um número, né, de uma estatística. Agora interessa falar que os indivíduos, eles não são um indivíduo, mas eles são chamados até de divíduos, porque eles são divisíveis, eles são uma amostra, são uma senha, e não são, por exemplo, um RG, que é um dado estatístico, mas ele tem, por exemplo, seus acessos controlados, seus acessos permitidos ou negados a partir de cifra de uma senha, que é também uma forma de controle muito diferente da lógica mais dual, por exemplo, do RG. Não interessa agora saber, por exemplo, valores individuais sobre uma pessoa, informações específicas sobre uma pessoa, mas entender os espaços no qual ela passa, por exemplo, cruzar os dados dos locais onde ela passa com essa senha e que permite criar diferentes modulações dessa pessoa, que nem pode ser considerada uma pessoa, mas dentro de uma determinada amostra, cada um pode ser caracterizado de acordo com tal elemento, o elemento X ou o elemento Y, dependendo do interesse, dependendo dos locais que ela circula. Então, os parâmetros de medição, os parâmetros de poder, eles perpassam a vida das pessoas e acessam diferentes recortes, não só do corpo dela, mas também da vida. É como se antes o poder precisasse de uma hora e local para existir, para se exercer, e agora ele operasse de forma contínua, acessando os diferentes estratos do ser humano em diferentes níveis para fins que a gente também não sabe. Todo o nosso tempo é um tempo perpassado pelo poder. E esse poder, ele opera principalmente a partir de informações que a gente deixa, por exemplo, nos rastros que a gente deixa na internet, nos espaços que a gente circula, no próprio uso das tecnologias, como o celular. E se o trabalho já também não é mais o trabalho da fábrica, já é um trabalho mais soft, digamos assim, mais dentro de uma lógica de empresa, a gente também percebe cada vez mais a indistinção dos tempos do trabalho e do não trabalho, e ao mesmo tempo um controle contínuo dessa pessoa que pode não estar trabalhando, mas talvez interesse o que ela esteja fazendo no seu tempo de não trabalho, porque isso afinal também é uma forma de se gerar valor. No âmbito da sociedade de controle, então, os saberes são produzidos sobretudo por práticas de monitoramento, análise e categorização desse imenso fluxo de dados e rastros pessoais em circulação por aí, ou seja, da circulação, da mobilidade e do monitoramento disso através de tecnologias principalmente. E aí, o poder opera justamente na forma de conhecer, ou seja, da formação de um saber, conhecer para intervir nas condutas, mas não de uma forma normatizada, mas na forma de sugestões, direcionamentos leves, como, por exemplo, a gente percebe
quando a gente procura um produto na internet e somos meio que direcionados no fluxo da navegação contínua dos dias seguintes a seguirmos determinados caminhos para achar aquele produto que a gente está procurando. Então, passamos já da transição da sociedade disciplinar para a sociedade do controle, e cada vez mais vale a pena a gente pensar, então, como que a gente vai encontrar maneiras de existência que fujam a todo esse fluxo que nos perpassa e que conforma poderes, conforma formas de existência nos quais a gente agora já não se separa mais dentro do exercício desse poder.